O texto de Gênesis 1:26 diz o seguinte: E disse o Senhor, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Duas perguntas de imediato já se apresentam quando nós lemos esse versículo. A primeira pergunta é: com quem o Eterno falava? Por que ele usa a expressão façamos? E a segunda pergunta é: o que significava na sua origem a ideia de ser feito imagem e semelhança do Criador? Muitas religiões tentam dogmatizar esse versículo e tentam expor as suas ideias e teorias tanto sobre o Eterno quanto sobre o ser humano. Mas todas essas ideias têm uma falha grave e fundamental, que é, elas tentam justificar uma doutrina muito posterior e não se ocupam de tentar compreender o que essa mensagem queria dizer originalmente para o público ao qual ela foi escrita. Quando nós então olhamos para os exegetas judeus da antiguidade, eles são praticamente unânimes em dizer o seguinte, que o façamos se refere aos anjos, mas para que nós possamos compreender isso é fundamental entender o que eram os anjos na cultura semita antiga. Nós encontramos uma belíssima explicação dada por Maimônides no Guia dos Perplexos, livro 2, capítulo de número 6. Ele diz o seguinte: todas as partes do universo são produzidas através dos anjos, pois as forças da natureza e os anjos são idênticos. Ou seja, o povo judeu compreendia o seguinte, que o Eterno enviava malachim, ou seja, enviava mensageiros para executar a sua vontade na criação, uma vez que o Eterno é externo à criação. Ou seja, quando o Eterno diz haja luz, uma série de elementos e forças da natureza se combinaram para poder fazer a luz. Tanto as leis da física quanto as partículas que deram origem à luz foram então acionados para que a vontade do Criador fosse executada. Quando olhamos então para os israelitas da antiguidade, era exatamente isso que eles compreendiam, que o Eterno estava falando com as forças da natureza, de modo que o ser humano então era ao mesmo tempo divino, pois ele era imagem e semelhança do Criador, e também terreno, carnal, material, porque também era feito imagem e semelhança das forças da natureza. Ou seja, o ser humano era feito do pó da terra, era feito da água, era feito do fôlego, tudo aquilo que estava presente na formação da própria terra, dos animais, etc., também se encontraria no ser humano. Mas aí vem então a ideia, por que a Torá diz que o ser humano é feito à imagem e semelhança do Criador? E aí nós temos uma outra infinitude de dogmas e doutrinas, alguns muito sofisticados, muito bonitos, mas novamente falham na mesma concepção, que é não prestar atenção para o contexto no qual essa frase foi proferida. Os israelitas da antiguidade viviam num mundo em que os reis das nações eram tidos como deuses. Essa era uma estratégia política extremamente importante e interessante. Como você impede que um governante seja morto numa insurgência, num motim? Muito simples, você diz à população que aquele governante era filho de uma divindade. E nós temos essa confirmação histórica na região do Oriente Médio, por exemplo, na lista dos reis sumérios, que começa dizendo: depois que o reinado desceu do céu, o reinado esteve em Eridug. Em Eridug, Alulim se tornou rei. Ele governou por 28.800 anos. Alaljar governou por 36.000 anos. Dois reis, eles reinaram por 64.800 anos. Depois que o dilúvio varreu a terra e o reinado desceu do céu, o reinado esteve em Quish.
Essa passagem foi justamente encontrada em uma tábua nas escavações das ruínas de onde ficava Quish na antiguidade. Mas também nós encontramos no meio dos achados arqueológicos babilônios, mais especificamente na Crônica Real Babilônia, ABC 18, diz o seguinte: 2 reis da dinastia de Eridu reinaram por, e aí essa parte se perdeu, mas são alguns anos. Eles eram chamados de reis dos céus. Portanto, os israelitas viviam num mundo no qual os governantes eram filhos dos deuses, frequentemente caídos até a terra ou enviados para a terra como fruto de conflitos, de problemas, de dificuldades, enfim, de lutas internas entre essas divindades e outras. Portanto, os povos semitas entendiam que somente os reis e governantes eram filhos dos deuses. E o que a Torá faz? A Torá corrige essa ideia mostrando o quê? Que todos os seres humanos são filhos do Eterno. Todos os seres humanos são imagem e semelhança dele, não apenas os governantes. Ou seja, a mensagem da Torá é uma mensagem igualitária, é uma mensagem que coloca todos os seres humanos no mesmo patamar. E nesse ponto é uma mensagem revolucionária. Talvez seja a primeira mensagem igualitária da história da humanidade. Se não a primeira, certamente uma das primeiras. E a Torá confirma que nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Mas com uma diferença. Era muito comum também que nas religiões primitivas se praticasse o asceticismo, ou seja, a ideia de que a carne, de que a matéria era uma prisão espiritual. E por isso, então, quando a matéria era de alguma maneira mortificada através da abstinência, o espírito poderia fluir e se desprender da sua prisão. Quando então a Torá traz a criação do homem, que é a imagem e semelhança do Eterno, também como sendo imagem e semelhança das forças naturais, o que a Torá está dizendo é o seguinte: vocês não são frutos de um acidente cósmico. Vocês não são frutos de uma divindade X que caiu, de uma divindade Y que brigou com a divindade Z e, portanto, a divindade Z precisou tomar uma concubina mulher, enfim. O ser humano não era fruto de um joguete dos deuses, mas sim da própria vontade do Criador. Em outras palavras, o nosso aspecto material e terreno também é da vontade dele. Nós temos 2 inclinações. Nós temos uma inclinação às coisas que são sublimes, por sermos imagem e semelhança do Criador. E nós somos também compostos por uma inclinação mais terrena, mais carnal, porque nós temos os nossos instintos que têm a ver com a preservação da carne e da matéria. E tudo isso é muito importante para que nós atinjamos, então, os objetivos que o Eterno espera de nós. Muito obrigado, até o próximo episódio de Iluminando Passagens Difíceis. Para mais estudos judaicos, acesse o nosso site www.judeu.org.